Em 1846, um grupo de famílias partiu para a Califórnia em busca de uma vida melhor. No entanto, a jornada deles tomou um rumo trágico quando encontraram condições climáticas brutais, suprimentos diminuindo e dificuldades inimagináveis ao longo do caminho. Forçados a recorrer a medidas extremas para a sobrevivência, incluindo canibalismo, o suplício da festa de Donner tornou-se um símbolo de resiliência e desespero diante da adversidade. Apesar das circunstâncias sombrias, essa selvagem história do Oeste cativou gerações, servindo tanto como um conto de advertência quanto um lembrete da persistente vontade humana de sobreviver, não importa o que. Enquanto exploramos os detalhes não contados e o legado duradouro deste capítulo inesquecível na história da fronteira americana, esta é a verdadeira história da Festa Donner. Na década de 1840, muitas pessoas do leste dos Estados Unidos decidiram se mudar para o território de Oregon ou Califórnia. Esses lugares eram de difícil acesso, exigindo uma longa viagem de barco ou uma árdua jornada pela selva americana. Alguns, como Patrick Breen, queriam viver em um lugar onde todos compartilhassem suas crenças católicas. Outros foram atraídos pela chance de ganhar dinheiro no Oeste, ou pela ideia de que era seu destino como americanos colonizar a terra entre os oceanos Atlântico e Pacífico. A maioria das pessoas viajava em grupos chamados trens de carroças, saindo de Independence, Missouri. Eles viajavam cerca de 15 milhas por dia, levando de 4 a 6 meses para chegar ao seu destino. A rota seguia rios até a passagem South Pass, nas Montanhas Rochosas, mais fácil para carroças atravessarem. Após isso, seguiram caminhos distintos. Lansford Hastings escreveu o livro O Guia do Emigrante para Oregon e Califórnia para auxiliar as pessoas a migrarem para o Oeste. Ele propôs uma rota mais veloz pela Grande Bacia, apesar de ser mais extensa. Ele nem mesmo havia tentado essa rota até 1846, quando foi da Califórnia para Fort Bridger, em Wyoming. Ele ficou no forte para convencer os outros a pegar seu atalho. Uma das partes mais árduas da jornada foram as últimas 100 milhas pelas montanhas Sierra Nevada. Essas montanhas têm muitos picos com mais de 12 mil pés de altura e recebem muita neve. O lado leste das montanhas é muito íngreme. O tempo era crucial para os viajantes evitarem ficar presos na lama ou neve. Eles também precisavam assegurar grama suficiente para alimentar seus animais. George Donner, da Carolina do Norte, mudou-se gradualmente para o oeste, passando por Kentucky, Indiana, Illinois e Texas. No início de 1846, ele tinha cerca de 60 anos e vivia perto de Springfield, Illinois. Sua família incluía sua esposa de 44 anos, Tamsen, suas 3 filhas, Frances, Georgia e Eliza, bem como as filhas de George de um casamento anterior, Elita e Leanna. O irmão mais novo de George, Jacob, de 56 anos, também se juntou ao grupo com sua esposa, Elizabeth, enteados Solomon e William Hook, e 5 filhos, George, Mary, Isaac, Louis e Samuel. Eles foram acompanhados pelos caminhoneiros Hiram O. Miller, Samuel Shoemaker, Noah James, Charles Berger, John Denton e Augustus Spitzer. James F. Reed, que migrou da Irlanda para Illinois durante a infância, tinha 45 anos na época. Sua família incluía sua esposa Margaret, enteada Virginia, filha Martha Jane, ou Patty como era mais conhecida, os filhos James e Thomas, e a mãe de Margaret, Sarah Keyes, que estava muito doente com tuberculose. Reed esperava que o clima da Califórnia melhorasse a saúde de Margaret, que estava sempre doente. Os Reeds contrataram 3 homens para conduzir as equipes de boi, Milford Milt Elliott, James Smith e Walter Heron. Baylis Williams também se juntou como um faz-tudo com sua irmã Eliza, atuando como cozinheira da família. Apesar dos Reeds e Donners serem conhecidos em sua comunidade, não se sabe o quão bem eles se conheciam.
Virginia Reed relatou que não conhecia as crianças Donner antes da jornada. Os anciãos do clã Reed e Donner não tinham muito em comum em relação à idade, origem, ocupação ou personalidade. A decisão deles de viajar juntos pode ter sido por conveniência, em vez de uma profunda amizade. Curiosamente, nem os Donners nem os Reeds mencionaram um ao outro em suas cartas para casa. No total, havia 34 pessoas no início da jornada. Cada família possuía 3 carroças cobertas, contratando carreteiros para guiar os bois e outros ajudantes. Seu primeiro destino foi Independence, onde começava a trilha do Oregon. A distância de Springfield até Independence era de cerca de 250 milhas, ou 400 quilômetros. Planejaram iniciar a jornada após as chuvas de primavera, quando houvesse pasto suficiente para os animais. Eles queriam chegar antes que a neve bloqueasse as montanhas Sierra Nevada. Em 15 de abril de 1846, o lento declínio para o inferno na Terra se desenrolou a partir de Springfield, Illinois. Em maio de 1846, 9 carroças cobertas começaram a lenta jornada de Springfield, Illinois, em direção a Independence, Missouri. Em 10 de maio, as famílias Donner e Reed chegaram a Independence, onde passaram 2 dias se preparando para a jornada. Eles compraram suprimentos extras em Independence para a longa jornada até a Califórnia, partindo no dia 12 de maio. Cerca de uma semana após a segunda partida, em 19 de maio, os Reeds e Donners se juntaram a um grupo de 50 carroças no Indian Creek, cerca de 100 milhas a oeste de Independence. O líder deste grupo era o coronel William Henry Russell. No dia 27 de maio, a caravana de Russell foi interrompida por uma enchente na margem leste do rio Big Blue, no que é agora Kansas. Os viajantes fizeram uma jangada para levar suas carroças pelo rio. No dia 29 de maio, enquanto o grupo estava acampado, a mãe da senhora Reed, Sarah Keyes, faleceu devido à tuberculose avançada. Ela foi sepultada nas redondezas, com uma lápide marcando sua sepultura. No dia 31 de maio, os últimos vagões cruzaram o rio. Durante o atraso, no rio Big Blue, a família Murphy, do Tennessee, se juntou à caravana de vagões. Levina Murphy, uma viúva, liderou sua família de 13 pessoas, incluindo seus 5 filhos mais novos, John Landrum, Miriam Mary, Lamuel, William e Simon. As 2 filhas casadas de Lavina e suas famílias também se juntaram. Sarah Murphy Foster, seu marido, William M., e filho Jeremiah George, e Harriet Murphy Pike, seu marido, William M., e suas filhas Naomi e Catherine. Mais famílias uniram-se à caravana durante o percurso. William H. Eddy, um fabricante de carruagens de Illinois, trouxe sua esposa Eleanor e seus 2 filhos, James e Margaret. A família Breen, liderada por Patrick, um fazendeiro de Iowa, incluía sua esposa Margaret, Peggy e 7 filhos. Patrick Nolan, um solteirão, viajou com eles. O imigrante alemão Louis Kasberg, junto com sua esposa Elizabeth Filippini e filha Ada, também se juntou. O filho deles, Louis Jr., nasceu na trilha. Spitzer e Reinhardt, 2 solteiros, viajaram com os Wolfingers, um casal alemão supostamente rico. Eles também tinham um motorista contratado, Dutch Charlie Berger. Um senhor de nome Hardcoop também os acompanhou na viagem. Até 16 de junho, o grupo percorreu 724 quilômetros de sua jornada, restando mais 232 quilômetros para chegar ao Fort Laramie. Eles enfrentaram atrasos devido à chuva e a um rio em ascensão, mas Tamsen Donner escreveu que eles estavam atualmente no rio Platte, a cerca de 200 milhas de distância do Fort Laramie no atual Wyoming. Ela mencionou a um amigo em Springfield que a jornada tinha sido mais suave do que o esperado até agora, dizendo: "Se as coisas não piorarem do que tem sido, direi que a parte mais difícil ficou para trás." A jovem Virginia Reed lembrou anos depois que se sentiu perfeitamente feliz durante a primeira parte da viagem.
Em 18 de junho, o coronel William Russell renunciou como líder da caravana de vagões, porque ele, juntamente com Edwin Bryant e outros, decidiu trocar seus vagões e bois por mulas para acelerar a viagem. Eles foram ao Forte Laramie para fazer a troca. Em 27 de junho, o grupo com o qual os Donners e Reeds estavam viajando, agora conhecido como Companhia Boggs, após seu líder Lilburn W. Boggs, chegou ao Forte Laramie. James Reed encontrou James Clyman, um montanhista experiente que acabara de chegar da Califórnia com Lansford Hastings, usando sua nova rota que mais tarde seria chamada de Atalho de Hastings. Clyman aconselhou os viajantes a evitar o Atalho de Hastings e seguir a rota regular em vez disso. Em julho de 1846, eventos cruciais se desenrolaram para o Partido Donner durante sua jornada rumo ao oeste. A Companhia Boggs celebrou o Dia da Independência no Beaver Creek, enquanto a família Graves permaneceu no Forte Laramie. Esta foi uma ocasião momentosa, repleta de sentimento patriótico, enquanto celebravam a independência de sua nação em meio à vasta extensão da selva americana. A Companhia Boggs chegou ao Independence Rock, um marco notável em sua jornada, no dia 11 de julho. Aqui eles encontraram Whalesby, Bonnie, que entregou uma carta de Lansford Hastings promovendo sua nova rota proposta, o Atalho de Hastings. Hastings alertou sobre desafios na Califórnia e defendeu grupos maiores para a segurança. Ele afirmou ter descoberto um caminho mais curto via Fort Bridger, ao sul do Grande Lago Salgado. Continuando sua jornada, a companhia cruzou a divisão continental em 18 de julho, marcando um marco significativo em sua viagem. Até este ponto, eles já haviam percorrido 1000 milhas, com mais de 1000 milhas ainda pela frente. O progresso deles era tanto notável quanto assustador, destacando a imensa distância que ainda tinham que percorrer. No rio Little Sandy, em 19 de julho, os viajantes encararam uma escolha crucial. Alguns seguiram a rota de Hastings, formando o que depois seria conhecido como a Festa de Donner, sob a liderança de George Donner. Enquanto isso, outros seguiram pela trilha estabelecida via Fort Hall. Essa decisão moldaria seu destino de maneiras imprevistas, colocando-os em caminhos divergentes em direção ao seu destino comum. Enquanto o grupo deliberava, o jornalista Edwin Bryan alertou contra o Atalho de Hastings, citando preocupações sobre sua viabilidade para carroças. No entanto, seus avisos foram ignorados, supostamente ocultados por Jim Bridger, que tinha interesses pessoais em promover o atalho para ganho pessoal. Apesar dos avisos de Bryan e outros que já haviam percorrido a rota, o atrativo de uma jornada potencialmente mais fácil através do Atalho de Hastings foi muito tentador para alguns membros do grupo. Finalmente, em 31 de julho de 1846, a festa de Donner partiu do Forte de Black, acompanhada pela família McCutcheon e Jean-Baptiste Trudeau. James Reed relatou que acreditava-se que o Atalho de Hastings economizava aos viajantes cerca de 350 a 400 milhas, comparado ao caminho mais longo. Apesar das preocupações de outros sobre esta rota, o Sr. Bridger garantiu a Reed que era uma boa estrada plana com bastante água e grama. Eles estimaram que levaria cerca de 700 milhas para chegar ao forte do Capitão Sutter, na Califórnia, e esperavam chegar em 7 semanas. Ao chegar ao forte, os emigrantes acolheram novos membros, totalizando 74 pessoas no grupo. Com seus números reforçados, a Festa Donner partiu de Fort Bridger e seguiu pela Hastings Cut-Off, agora 11 dias atrás do grupo líder, embarcando em uma jornada perigosa para o desconhecido. As decisões tomadas durante este período crítico viriam a definir sua árdua e trágica expedição para o oeste. A partir de 1º de agosto, de 1º a 5 de agosto, a expedição Donner inicialmente fez um progresso promissor, seguindo eficientemente os rastros deixados pelo grupo liderado por Hastings. No entanto, quando se desviaram para o sul para embarcar no Atalho de Hastings, eles encontraram um terreno significativamente mais acidentado e traiçoeiro do que o esperado.
A paisagem mostrou-se um obstáculo formidável, com inclinações íngremes, obrigando os condutores de carroças a tomar medidas desesperadas, como travar as rodas para evitar acidentes perigosos. Ao contrário da bem definida e estabelecida trilha de Oregon, o atalho de Hastings apresentou um caminho mais desafiador e menos definido, tornando a navegação consideravelmente mais difícil para o grupo. Apesar das garantias de Hastings, a realidade era muito mais severa. O grupo se encontrou atravessando cânions implacáveis e enfrentando vários obstáculos, como pedras bloqueando seu caminho e descidas muito íngremes. Isso tornou aparente que o atalho de Hastings não era a rota direta e gerenciável que eles foram levados a acreditar. Hastings deixou instruções escritas e mensagens nas árvores ao longo da trilha para orientar e ajudar os viajantes. No entanto, em 6 de agosto, o grupo se deparou com uma carta de Hastings aconselhando-os a interromper seu progresso até que ele pudesse pessoalmente conduzi-los através da rota alternativa, diferente daquela tomada pelo partido Harlan Young. Este desenvolvimento inesperado forçou o grupo a reavaliar sua situação e considerar suas opções para a jornada à frente. James Reed, Charles T. Stanton e William Pike se aventuraram à frente em busca de Hastings para buscar mais orientações. No entanto, a jornada deles também enfrentou desafios, como canyons intransponíveis e obstáculos que atrapalhavam seu progresso. Apesar da oferta inicial de Hastings para guiá-los através do terreno difícil, ele forneceu apenas assistência parcial antes de voltar atrás, deixando o grupo para navegar na paisagem acidentada por conta própria. Enquanto isso, a família Graves, que havia embarcado em uma missão para localizar o grupo Donner, eventualmente alcançou-os. A chegada deles aumentou o número de membros do grupo para 87, viajando em 68 carroças. De volta ao grupo principal, Reed abriu um caminho para levá-los de volta, com a companhia optando por seguir sua rota ao invés de retraçar seus passos até Fort Bridger. No entanto, o progresso foi lento, com o grupo avançando a uma taxa de apenas cerca de 1,5 km por dia. Os homens trabalhavam incansavelmente, limpando arbustos, derrubando árvores e removendo pedras para abrir caminho para os vagões enquanto avançavam pelo terreno acidentado. Em 20 de agosto, o grupo alcançou um mirante nas montanhas, com uma vista deslumbrante do vasto Grande Lago Salgado abaixo. Em 22 de agosto, 2 dias depois, eles desceram para o Vale do Lago Salgado pelo Canyon da Emigração, seguindo a rota do Canyon do Leste a partir do rio Weber. Apesar do progresso, eles ainda enfrentavam uma jornada assustadora de cerca de 600 milhas, com apenas um mês de verão pela frente. À medida que os dias passavam, as tensões dentro do grupo começaram a aumentar. Stanton e Pike, que acompanharam Reed em sua jornada, se perderam ao retornar ao grupo, quase recorrendo a consumir seus cavalos antes de finalmente se reunirem com o grupo. Tragicamente, no dia 25 de agosto, Luke Halloran sucumbiu à tuberculose, tornando-se um momento solene para os viajantes. Seu enterro serviu como um lembrete sombrio das duras realidades de sua jornada e do preço que estava cobrando de seu grupo. À medida que avançavam, o grupo encontrou mais desafios, incluindo uma jornada de 2 dias por um terreno árido e inóspito, conforme advertido por Hastings. Eles se prepararam muito bem, coletando água e grama antes de iniciar a difícil jornada. No entanto, as condições severas se mostraram implacáveis, com temperaturas escaldantes durante o dia e congelantes à noite, afetando tanto os viajantes quanto seus recursos. Até 30 de agosto, o grupo enfrentou a parte mais árdua da jornada. Ao atravessar uma montanha de 1000 pés, eles encontraram uma vasta e desolada planície de sal se estendendo adiante. A paisagem era implacável, com a terra ressequida e o sol escaldante, apresentando desafios formidáveis. A umidade presa sob a crosta de sal subia, transformando o solo em uma massa adesiva pegajosa. Apesar de seus melhores esforços, o suprimento de água do grupo diminuiu rapidamente, forçando alguns membros a avançar a pé em busca de recursos adicionais de água.
Os dias seguintes foram repletos de dificuldades e desespero, enquanto o grupo lutava para navegar pelo terreno implacável. Alguns animais, enfraquecidos pela exaustão e sede, foram abandonados, enquanto outros dispararam freneticamente para sobreviver. No final, a jornada através do grande deserto do Lago Salgado provou ser uma provação angustiante, durando 6 dias, em vez dos 2 previstos. Até 8 de setembro, os viajantes completaram uma desafiadora jornada de 5 dias pelo deserto de 80 milhas, que inicialmente acreditava-se ter metade de sua largura real, de acordo com Hastings. Desiludidos com a difícil jornada, nenhum dos membros do grupo confiava mais no atalho de Hastings. Ao chegar às fontes do outro lado, eles tiraram um tempo para se recuperar. Porém, suas perdas foram expressivas. 36 cabeças de gado foram perdidas, metade de Reed, e 4 carroças abandonadas. A semana seguinte foi passada na base do Pico do Piloto, recuperando-se do seu calvário, procurando pelo gado perdido, recuperando as carroças abandonadas e redistribuindo os suprimentos restantes entre as carroças sobreviventes. A família de Reed sofreu as perdas mais substanciais, levando Reed a assumir um papel mais assertivo. Ele pediu que todas as famílias listassem seus pertences e alimentos. Reed propôs enviar Charles Stanton e William McCutcheon para o Fort Sutter, na Califórnia, pois tinha ouvido sobre a generosidade de Sutter com viajantes em dificuldades, esperando que conseguissem provisões adicionais. Com o gado exausto, os vagões restantes em condições de uso foram puxados por equipes mistas de vacas, bois e mulas. Em meados de setembro, os batedores relataram que havia mais 40 milhas de deserto à frente. Apesar do gado desgastado e dos bois magros, a caravana Donner conseguiu atravessar o trecho subsequente do deserto relativamente ilesa. O progresso parecia mais suave, especialmente ao atravessarem o vale perto das montanhas Ruby. Apesar do ressentimento por Hastings, não lhes restava opção além de seguir suas pistas desatualizadas. Em 26 de setembro, 2 meses após tomar o atalho de Hastings, o grupo se reuniu novamente na trilha tradicional perto do rio Humboldt. Curiosamente, essa trilha padrão acabou sendo 125 milhas mais curta que o atalho de Hastings, indicando que o atalho, na verdade, atrasou sua jornada em cerca de 1 mês. Durante a viagem pelo rio Humboldt, o grupo encontrou nativos americanos Paiute, alguns dos quais os acompanharam por um tempo. Porém, esses encontros não foram sem problemas, pois alguns Paiutes supostamente roubaram ou atiraram em vários bois e cavalos. Havia até suspeitas de que uma das camisas do Sr. Graves sumiu à noite, possivelmente levada pelos Paiutes. Em meados de outubro, as famílias Donner decidiram se separar na esperança de fazer um progresso mais rápido. Em 5 de outubro, as tensões aumentaram quando as equipes lideradas por Reed e Graves se enfrentaram ao escalar uma colina arenosa em Iron Point, Nevada. Uma acalorada altercação ocorreu entre Milt Elliott, o carreteiro de Reed, e John Snyder, que estava dirigindo a carroça dos Graves. Reed usou sua faca para separar as equipes, mas Snyder o atingiu na cabeça com o cabo de seu chicote, causando uma lesão grave. Em um ato desesperado de autodefesa, Reed esfaqueou fatalmente Snyder abaixo da clavícula. Naquela noite, as testemunhas reuniram-se para decidir o que fazer. Como as leis americanas não se aplicavam no México, onde as caravanas de vagões estavam na época, elas frequentemente administravam sua própria justiça. George Donner, o líder do grupo, estava um dia à frente com sua família, deixando a decisão principal para o grupo. Apesar de alguns crerem que Snyder provocou Reed ao atingi-lo, as opiniões se dividiram. Louis Kesberg propôs enforcar Reed, mas um compromisso foi alcançado, permitindo que Reed deixasse o acampamento sozinho na manhã seguinte, enquanto sua família permanecia sob os cuidados dos outros. No entanto, a enteada de Reed secretamente lhe forneceu um rifle e comida antes de sua partida. Em 6 de outubro, Reed partiu para o oeste, alcançando os Donners no dia seguinte. Walter Heron, um dos carreteiros de Reed, decidiu segui-lo até a Califórnia. Sabendo que o tempo estava acabando, os emigrantes aceleraram sua jornada pelo rio Humboldt.
Os desafios enfrentados pela Donner Party levaram a grupos fragmentados, cada um focado na autopreservação e desconfiado dos outros. A grama se tornou escassa e os animais enfraqueceram constantemente, levando todos a caminhar para aliviar a carga. Kasberg forçou Hardcoop a caminhar, resultando em graves lesões no pé, e ele desapareceu pouco tempo depois. Apesar dos apelos, os outros se recusaram a procurá-lo. Nativos americanos invadiram os cavalos de Graves e mais gado foi perdido devido à falta de grama e aos ataques Paiute. Quase 100 bois e gado foram perdidos e os suprimentos de comida estavam quase esgotados. Os problemas persistiram ao se juntarem aos Donners. Outra carroça foi abandonada e os Eddies perderam seus bois para ataques de nativos americanos, forçando-os a abandonar suas carroças e caminhar. Com as rações esgotadas, suportam sede e fome. Margaret Reed e seus filhos também perderam sua carroça. No entanto, seu calvário no deserto finalmente terminou quando eles chegaram ao rio Turkey em meio a um ambiente exuberante. Com o inverno se aproximando, a companhia sentiu urgência em atravessar a Sierra Nevada antes das nevascas. Stanton retornou com mulas e comida do forte de Sutter com guias indígenas americanos proporcionando um vislumbre de esperança. Apesar de seu estado deplorável, Reed e Heron conseguiram chegar em segurança, e apesar das dificuldades, o grupo persistiu, com o pior aparentemente atrás deles, enquanto enfrentavam a assustadora travessia da Sierra Nevada. Diante da perspectiva assustadora de atravessar montanhas ainda mais desafiadoras do que a cordilheira Wasatch, o grupo Donner teve que pesar suas opções, avançar ou dar um descanso ao seu gado. Era final de outubro, e eles haviam sido assegurados de que o passo, agora chamado Passo Donner, não seria bloqueado pela neve até meados de novembro. James Reed chegou ao Fort Sutter em 28 de outubro. Pouco depois, a tragédia ocorreu quando William Foster acidentalmente atirou em seu cunhado, William Pike, durante um manuseio negligente de uma arma carregada. Pike faleceu e enquanto era sepultado no Canyon Truckee, a neve começou a cair. Enquanto isso, Reed e McCutcheon, após adquirirem cavalos e suprimentos de Sutter, aventuraram-se de volta às montanhas para se reunirem com suas famílias. Porém, encontraram neve profunda e tiveram que esconder seus suprimentos antes de voltar ao forte para esperar outra chance. Enquanto isso, o grupo principal retomou sua jornada, com as famílias progredindo uma de cada vez. Os Brins lideraram o caminho, seguidos pelos Kasbergs, Stanton com os Reeds, Graves e Murphys, enquanto os Donners ficaram para trás. No entanto, um eixo de um dos vagões Donner quebrou, levando George e Jacob Donner a fabricar uma substituição na floresta. Infelizmente, George machucou a mão durante o processo, atrasando ainda mais o progresso deles. À medida que novembro se aproximava, Patrick Breen descreveu a luta deles. Avançando o mais rápido que seu gado exausto conseguia, eles chegaram ao pé da crista principal perto do lago Truckee. Apesar do tempo claro, um halo ao redor da lua indicava uma tempestade iminente. Passando a noite pelo lago, eles acordaram para encontrar o cume já coberto por 5 pés de neve. Stanton e um guia nativo americano alcançaram o passo, mas tiveram que retornar por exaustão. O grupo recuou para o leste do lago enquanto uma tempestade feroz os envolvia. Derrotados por hora, recuaram para o lago Truckee, a apenas 150 milhas do forte de Sutter. Os Brins, e junto com alguns outros, tentaram a íngreme subida para o lago Truckee, acampando próximo a um abrigo feito por viajantes prévios. Os Eddies, Kasbergs e outros se uniram, mas montes de neve intransponíveis os forçaram a recuar para o lago Truckee. Enquanto isso, as famílias Donner, atrasadas pelo acidente, ainda estavam a quilômetros de distância. Com o inverno chegando, as famílias se prepararam para a longa viagem no lago Truckee. Eles se abrigaram em cabanas rústicas, remendadas com materiais que pudessem encontrar, e suportaram telhados com vazamentos e a falta de comodidades básicas.
a população de inverno de 60 incluía homens, mulheres e crianças vivendo em cabanas improvisadas ou tendas. Apesar de seus esforços, eles enfrentaram uma dura realidade quando uma tempestade de 8 dias começou, sinalizando um inverno brutal pela frente. Conforme o grupo se estabelecia no acampamento, perceberam que tinham poucos suprimentos de comida trazidos por Stanton do forte de Sutter. Os bois morriam e suas carcaças congeladas eram empilhadas próximas. Apesar do lago ainda não ter congelado, os pioneiros se esforçavam para encontrar maneiras de pescar trutas. Mesmo sendo o caçador mais habilidoso, Ed matou um urso, mas teve dificuldades para encontrar mais presas. As famílias Reed e Ed haviam perdido quase todos os pertences que trouxeram consigo. Margaret Reed prometeu compensar as famílias Graves e Brin pelos bois emprestados, uma vez que eles chegassem à Califórnia. No entanto, Graves exigiu uma taxa exorbitante de $25 de Ed pelas carcaças de um boi que já havia morrido de fome. Era fácil de ver. O desespero se espalhou pelo acampamento, levando alguns a acreditar que os indivíduos poderiam se sair melhor atravessando o passo sozinhos, em vez de com os vagões. Porém, todas as tentativas de pequenos grupos fracassaram. Uma tempestade severa que durou mais de uma semana soterrou a região com neve, que o gado e os cavalos, que eram sua única fonte de alimento restante, pereceram e agora estavam perdidos na neve. Patrick Breen começou a documentar suas lutas em um diário no dia 20 de novembro, inicialmente focando nas condições climáticas, mas gradualmente incorporando referências a Deus e à religião em suas entradas. Aqui estão alguns exemplos. 20 de novembro. Chegamos a este lugar no 31º do mês passado que nevou. Seguimos até o passo, mas a neve profunda nos impediu de encontrar a estrada. A cerca de 3 milhas do cume, depois voltamos para a cabana no lago. Agora já matamos a maioria do nosso gado, tendo que ficar aqui até a próxima primavera e viver de carne de vaca ruim sem pão ou sal. Neve durante o espaço de 8 dias com pouca interrupção após a nossa chegada aqui. 25 de novembro. Vento aproximadamente oeste-noroeste. Nublado. Parece a véspera de uma tempestade de neve. Os montanhistas planejam atravessar a montanha amanhã, se o clima permitir. Gelou muito na noite passada. 29 de novembro. A neve continua caindo e já acumula cerca de 1 metro. Vento oeste. Matei meu último boi hoje. Vou esfolá-los amanhã. Dei outra canga para os Fosters. Difícil obter madeira. 6 de dezembro. Amanhã está bonita e clara, agora algumas nuvens. Vento sudeste, não muito no sol. Stanton e Graves fabricando raquetes de neve para outra escalada na montanha. Sem registro de mulas. 20 de dezembro. Noite clara congelou um pouco, agora está claro e agradável. Vento noroeste descongelando. Senhora Reed aqui, sem conta de Milt. Ainda assim, Dutch Charlie começou para Donners, voltou atrás, incapaz de prosseguir. Tempos difíceis, mas esperançoso. Nossas esperanças estão em Deus. Amém? A vida no Lago Truckee era extremamente árdua. As cabanas eram pequenas e imundas, e a intensa nevasca prendia todos em casa por dias. A dieta deles logo se restringiu ao que conseguiam achar. Eles ferviam tiras de couro bovino para fazer uma substância gelatinosa de gosto terrível. Ossos de bois e cavalos eram fervidos repetidamente para fazer sopa, mas eles se tornavam tão frágeis que se despedaçavam ao serem mastigados. Às vezes, eles recorriam a carbonizar os ossos para torná-los comestíveis. As crianças Murphy até recorreram a rasgar o tapete de óxido perto da lareira, assando-o sobre as chamas abertas e comendo-o. Depois que o grupo com raquetes de neve partiu, quase 2/3 das pessoas no Lago Truckee eram crianças. A Sra. Graves cuidou de 8 deles, enquanto Levina Murphy e Eleanor Eddy cuidaram de 9. Migrantes desesperados capturaram e comeram ratos que invadiram suas cabanas. Muitos enfraqueceram e ficaram acamados a maior parte do tempo. Ocasionalmente, alguém fazia a árdua jornada para visitar os Donners. No entanto,
logo chegou a notícia de que Jacob Donner e 3 homens contratados haviam morrido. Um dos homens, Joseph Reinhardt, confessou em seu leito de morte ter assassinado outro membro do grupo, chamado Wolfinger. Para piorar, a mão de George Donner infectou, deixando apenas 4 homens aptos a trabalhar no acampamento Donner. Margaret Reed economizou comida suficiente para fazer uma panela de sopa para o Natal, alegrando seus filhos. No entanto, em janeiro, eles estavam enfrentando a fome. Eles até consideraram comer os óxidos que serviam como seu telhado. Margaret, sua filha Virginia, Milt Elliot e uma criada chamada Eliza Williams tentaram sair para encontrar comida. Após 4 dias na neve, eles tiveram que voltar. Com a cabana inabitável, mudaram-se para a casa dos Breen. Os servos foram morar com outras famílias, e um dia a família Graves veio cobrar uma dívida devida pelos Reeds e levou as peles de boi, deixando a família sem nada para comer. Por todas as contas, a parte mais escura da noite havia chegado. Ou pelo menos era o que eles pensavam. O grupo preso no Lago Turkey enfrentava dificuldades crescentes. 2 membros, Augustus Spitzer e Baylis Williams, faleceram devido à desnutrição severa, ao invés de pura e simples fome. Franklin Graves então tomou a iniciativa de criar 14 pares de raquetes de neve improvisadas, usando arcos de boi e couro. Algo tinha que ser feito. Então, em 16 de dezembro, um grupo desesperado de 17 indivíduos, incluindo homens, mulheres e crianças, embarcou a pé para atravessar o passo da montanha. Surpreendentemente, 4 dos homens eram pais, enquanto 3 mães confiaram seus filhos pequenos a outras mulheres. Levando apenas comida para 6 dias, juntamente com suprimentos básicos como rifle, cobertor, machado e pistolas, eles pretendiam chegar ao Vale do Urso. O historiador Charles McLachlan mais tarde apelidou este grupo corajoso, porém desesperado, de Forlorn Hope. Durante a jornada, 2 membros sem raquetes de neve, Charles Berger e William Murphy, de 10 anos, voltaram logo no início. Na primeira noite, o grupo improvisou um par de raquetes de neve para Lemuel Murphy, de 12 anos, usando uma das celas de carga que levavam. Apesar das raquetes de neve, eles enfrentaram muitos desafios nas condições extremas. Sem nutrição adequada e experiência na neve, a maioria dos membros sofreu de cegueira no 3º dia. No 6º dia, Ed descobriu que sua esposa tinha uma pequena quantidade escondida de carne de urso em sua mochila, uma descoberta afortunada. Prosseguindo em 21 de dezembro, um membro, Stanton, ficou para trás e foi encontrado morto no mesmo local no ano seguinte. Enquanto prosseguiam, o grupo se desorientou e desanimou. Com os suprimentos de comida esgotados e o desespero se instalando, Patrick Dolan sugeriu uma solução mórbida. Um membro deveria se voluntariar para se sacrificar para alimentar os outros. Alguns sugeriram um duelo, outros uma loteria para escolher o azarado. O próprio Patrick Dolan perdeu o sorteio, mas o grupo não conseguiu levar adiante. À noite, uma nevasca apagou o fogo deles, forçando-os a se agrupar sob os cobertores no que mais tarde seria conhecido como o Acampamento da Morte. Apesar da sugestão de William Eddy para continuar se movendo, uma nevasca feroz os obrigou a parar. Tragicamente, as primeiras baixas foram Antônio, o tratador de animais, seguido por Franklin Graves. Com o agravamento da nevasca, Dolan perdia sua sanidade. Ele arrancou suas roupas e correu para a floresta, alegando que estava quente como um dia de verão. Ele faleceu logo após seu retorno. Lutando contra a fome e a proximidade da morte, alguns do grupo recorreram a comer a carne do corpo de Dolan. Enquanto isso, o jovem Lemuel Murphy sucumbiu à fome. Apesar dos esforços desesperados da irmã de Lemuel para alimentá-lo, ele logo faleceu. Apesar de sua situação desesperadora, Ed, Salvador e Luiz recusaram-se a participar de tais atos horrendos. No dia seguinte, reconhecendo a dura realidade de suas circunstâncias, os sobreviventes restantes tomaram a difícil decisão de colher carne dos falecidos para preservar para a futura subsistência.
eles foram muito cuidadosos para evitar que alguém consumisse a carne de seus próprios parentes. Após uma pausa, eles voltaram à jornada, na esperança de achar a trilha. No entanto, a fome continuou a atormentá-los, levando Ed a consumir carne humana com relutância. Mas o seu escasso suprimento logo se esgotou. Em uma tentativa desesperada de sobreviver, eles desmontaram suas raquetes de neve, usando o couro de boi como alimento. A conversa se tornou sombria quando discutiram a possibilidade de matar Luiz e Salvador para se sustentar. Pressentindo o perigo, os dois homens partiram em silêncio. A tragédia atingiu novamente quando Jay Fosdick faleceu durante a noite, deixando apenas 7 sobreviventes. Ed e Mary Graves saíram para caçar, mas ao retornarem com carne de veado, descobriram que o corpo de Fosdick já havia sido desmembrado para comida. Após suportar vários dias a mais, 25 no total desde a partida de Truckee Lake, a esperança desesperada encontrou Salvador e Luiz, que estavam sem comida há cerca de 9 dias e estavam à beira da morte. William Foster, que já tinha intenção desde antes da partida, atirou nos dois homens. Os corpos foram desmembrados e a carne preservada como alimento. Embora o ato de matar os dois jovens não tenha sido mantido em segredo, Foster enfrentou repercussões mínimas e viveu o resto de sua vida sem consequências legais. Isso pode ser atribuído ao sentimento predominante, articulado por historiadores, de que as vidas dos nativos americanos eram frequentemente subvalorizadas. Poucos dias depois, o grupo encontrou um assentamento de nativos americanos, tão emaciados e desgastados que os habitantes fugiram de medo inicialmente. No entanto, os nativos americanos eventualmente forneceram o pouco sustento que podiam oferecer: bolotas, grama e pinhões. E depois de passar alguns dias lá, Ed prosseguiu com a ajuda de membros da tribo, eventualmente chegando a um rancho e uma pequena comunidade agrícola nos arredores do Vale de Sacramento. Uma equipe de resgate improvisada encontrou os outros 6 sobreviventes em 17 de janeiro. Sua árdua jornada desde o Lago Truckee durou um total de 33 dias. No final de outubro de 1846, James Reed conseguiu sair da Sierra Nevada e chegou ao rancho Johnson. Enquanto estava seguro e se recuperando no forte de Sutter, sua preocupação com o destino da família e amigos crescia a cada dia. Reed apelou urgentemente ao coronel John C. Fremont, solicitando assistência e montando uma equipe para atravessar o passo e ajudar o grupo preso. Em troca dessa assistência, Reed se comprometeu a se juntar às forças de Fremont e participar da Guerra Mexicano-Americana. Reed estava acompanhado de McCutcheon, que não pôde retornar com Stanton, além de vários membros do partido Harlan Young. A caravana Harlan Young, composta por aproximadamente 30 cavalos e uma dúzia de homens, chegou ao Forte Sutter em 8 de outubro, marcando a última passagem bem-sucedida sobre a Sierra Nevada para a temporada. Carregados com suprimentos de comida, eles esperavam encontrar o Partido Donner no lado oeste da montanha, perto do rio Bear, embora em situação desesperadora. No entanto, ao chegar ao vale do rio, eles descobriram apenas um casal de pioneiros que se havia separado de sua companhia e estavam à beira da inanição. Apesar de enfrentar a deserção de 2 guias que fugiram com alguns de seus cavalos, Reed e McCutcheon persistiram, aventurando-se mais adiante no vale até Yuba Bottoms, cobrindo finalmente a última milha a pé. Parados na base de Emigrant Gap, a meros 12 milhas do cume, eles se depararam com uma barreira intransponível de neve. Com as esperanças frustradas, Reed e McCutcheon relutantemente retornaram a Sutter's Fork, sem cumprir a missão de resgate. Durante a Guerra Mexicano-Americana, a maioria das forças militares na Califórnia estava ocupada, deixando poucos homens disponíveis para outras funções. Por exemplo, o pessoal de Fremont estava ocupado capturando Santa Bárbara durante o mesmo período. O esforço de guerra bloqueou estradas, interrompeu comunicações e causou escassez de suprimentos na região. Apesar dos apelos por voluntários para ajudar o Partido Donner, inicialmente apenas 3 homens responderam.
James Reed se viu atrasado em San José até fevereiro devido a levantes locais e confusão generalizada. Durante esse tempo, ele se envolveu em discussões com outros pioneiros e conhecidos. Em resposta à situação crítica, o povo de San José elaborou uma petição instando a Marinha dos Estados Unidos a intervir e ajudar os indivíduos encalhados no Lago Truckee. Relatos circularam em 2 jornais locais sobre membros do partido Snowshoe recorrendo ao canibalismo, o que despertou simpatia por aqueles ainda presos nas montanhas. Motivados pela compaixão, os residentes de Yerba Buena, muitos dos quais eram migrantes recentes, arrecadaram $1.300 em esforços de socorro organizados. Esses fundos estabeleceram 2 acampamentos, com o objetivo de apoiar uma missão de resgate para auxiliar os refugiados encalhados. Em 4 de fevereiro, uma equipe liderada por William Eddy partiu do Vale de Sacramento para resgatar o Donner Party encalhado. Eles enfrentaram chuva e um rio cheio, o que causou alguns atrasos. Enquanto Ed permanecia no Vale do Urso, outros do grupo enfrentavam tempestades de neve para chegar ao Lago Truckee, estocando alimentos no trajeto para reduzir a carga. Embora 3 membros tenham desistido, 7 perseveraram. Até 18 de fevereiro, a equipe de 7 homens chegou ao Passo Fremont, agora conhecido como Passo Donner. Ao se aproximarem das cabanas indicadas por Ed, eles gritaram. Uma cansada Sra. Murphy emergiu de um abrigo coberto de neve, questionando se eles eram californianos ou anjos. Os socorristas racionaram a comida com cautela, temendo que muito pudesse prejudicar os migrantes famintos. As cabanas estavam soterradas pela neve, com telhados enferrujados e mal cheirosos. 13 pessoas morreram nos acampamentos e foram enterradas na neve próximo aos telhados das cabanas. Alguns sobreviventes pareciam emocionalmente abalados. Um trio da equipe de resgate viajou até o local da família Donner e escoltou de volta 4 crianças emaciadas e 3 adultos. Leanna Donner enfrentou desafios significativos ao escalar de Alder Creek até o Lago Truckee. A provação era indescritivelmente dolorosa, cheia de sofrimento. O braço de George Donner ainda estava severamente infectado, deixando-o imóvel. Do grupo, 23 indivíduos foram selecionados para acompanhar a equipe de resgate, deixando 21 no Lago Truckee e 12 em Alder Creek. Os socorristas ocultaram dos sobreviventes a verdade sobre o destino do grupo de raquetes de neve, informando apenas que eles não retornaram devido ao congelamento. Pat e Tommy Reed estavam fracos demais para atravessar a neve e ninguém tinha forças para carregá-los. Margaret Reed enfrentou uma decisão difícil. Ela acompanhou seus 2 filhos mais velhos até o Vale do Urso, enquanto seus 2 filhos frágeis permaneceram no Lago Truckee. Antes de se separarem, Pat disse à sua mãe: "Se você nunca mais me ver, faça o melhor que puder." Ao voltarem ao lago, os Breen inicialmente negaram abrigo, mas após Glover deixar mais provisões, permitiram relutantemente a entrada das crianças. Enquanto isso, a equipe de resgate ficou desanimada ao descobrir que animais saquearam o primeiro esconderijo de comida, deixando-os sem provisões por 4 dias. Durante a difícil jornada pela passagem, John Denton entrou em coma e faleceu. Pouco depois, Ada Casberg também sucumbiu, deixando sua mãe devastada e relutante em se separar do corpo de sua filha. Enquanto os socorristas prosseguiam por terrenos acidentados por dias, crescia a preocupação com a sobrevivência das crianças. Algumas das crianças recorreram a comer a franja de couro de veado das calças de um socorrista e os cadarços de outro, para a grande surpresa do grupo de socorro. Na descida das montanhas, eles encontraram o próximo grupo de socorristas, incluindo James Reed. Margaret, ao ouvir a voz de Reed, desabou na neve, dominada pela emoção. Após os migrantes resgatados chegarem ao Vale do Urso, a tragédia aconteceu quando William Hook, enteado de Jacob Donner, invadiu os armazéns de comida e morreu por comer demais. Os sobreviventes prosseguiram até o forte de Sutter, onde Virginia Reed expressou a sensação de ter entrado no paraíso.
Ela achou divertido o fato de que um jovem a pediu em casamento, apesar dela ter apenas 13 anos e estar se recuperando de desnutrição, embora ela tenha recusado a proposta dele. Na época em que a missão de resgate inicial estava sendo organizada, George C. Young, um colonizador da Califórnia próximo, teve sonhos perturbadores sobre um grupo de pioneiros famintos lutando na neve profunda. Então, ao ouvir isso, Yunt, juntamente com Mariano Guadalupe Valejo e outros, reuniram $500 para financiar outro esforço de resgate. A segunda equipe de resgate chegou ao Lago Truckee em 1º de março. Entre eles estavam montanhistas experientes, como John Turner, que acompanhou Reed e McCutcheon no retorno. Reed se reuniu alegremente com sua filha Patty e seu filho doente Tommy. Após a inspeção, a cabana de Breen parecia relativamente bem, mas a condição da cabana de Murphy, como descrita pelo autor George R. Stewart, estava além da descrição e quase além da crença. Levina Murphy, cuidando de seu filho de 8 anos, Simon, e dos 2 filhos pequenos de William Eddy e Foster, estava mentalmente deteriorando e quase cega. As crianças estavam letárgicas e negligenciadas, passando dias sem os cuidados necessários. Louis Kasberg, com uma perna ferida, mal conseguia se mover e havia se instalado na cabana. Durante o período entre a partida da primeira equipe de resgate e a chegada da segunda, ninguém no Lago Truckee havia morrido. No entanto, Patrick Breen relatou uma visita perturbadora no final de fevereiro de Sra. Murphy, que mencionou que sua família estava considerando recorrer ao canibalismo envolvendo Milt Elliott. Reed e McCutcheon descobriram mais tarde o corpo mutilado de Elliott. No acampamento de Alder Creek, a situação era igualmente sombria. Os 2 primeiros membros do grupo de socorro a chegar testemunharam Trudeau carregando uma perna humana. Ao ser descoberto, ele se desfez dela em um buraco na neve, ao lado dos restos quase desmembrados de Jacob Donner. Dentro de uma tenda, Elizabeth Donner recusou-se a comer enquanto seus filhos eram alimentados pelos órgãos de seu pai. 3 outros corpos já haviam sido consumidos. Na outra tenda, Tamsin Donner parecia estar relativamente bem, mas George estava muito doente por causa de uma infecção que se alastrou para seu ombro. A segunda missão de resgate evacuou com sucesso 17 indivíduos do Lago Truckee, sendo apenas 3 deles adultos. As famílias Breen e Graves decidiram partir. No Lago Truckee, apenas 5 pessoas permaneceram: Kasberg, Sra. Murphy, seu filho Simon, o jovem Ed e crianças adotivas. Tamsin Donner escolheu ficar com seu marido doente depois que Reed garantiu a ela que uma terceira equipe de resgate estava a caminho. Sra. Donner decidiu manter suas filhas Eliza, Georgia e Frances consigo. O retorno a Bear Valley foi lento para a segunda equipe de resgate. Reed enviou 2 homens para buscar o primeiro lote de comida armazenada, aguardando a chegada da terceira equipe de resgate liderada pelo Sr. Woodworth. No entanto, uma feroz nevasca atingiu depois que eles cruzaram o passo. Isaac Donner, de 5 anos, morreu congelado e Reed quase teve o mesmo destino trágico. Mary Donner sofreu queimaduras sérias nos pés, porque estavam tão congelados que ela não percebeu que estava descansando-os no fogo enquanto dormia. Após a tempestade diminuir, as famílias Breen e Graves estavam exaustas e famintas, sem se alimentar por dias. Como resultado, a equipe de resgate precisou partir sem eles. O local onde os Breen e Graves foram deixados ficou conhecido como Acampamento da Fome. Relatos sugerem que Margaret Breen assumiu a responsabilidade de sustentar os membros restantes do acampamento após a partida dos demais. Apesar de seus esforços, Elizabeth Graves e seu filho Franklin sucumbiram à morte antes da chegada da próxima equipe de resgate, levando os membros restantes a consumir a carne dos falecidos para viver mais um dia. 3 membros da equipe de resgate, Charles Stone, no Lago Truckee, e Charles Cady e Nicholas Clark, em Alder Creek, ficaram para ajudar aqueles que ainda estavam nos acampamentos. Enquanto Clark estava caçando, Stone viajou para Alder Creek e coordenou com Cady para retornar à Califórnia.
Segundo Stewart, Tempest e Donner planejaram levar suas filhas Eliza, Georgia e Frances, talvez por $500. Stone e Katie levaram as 3 meninas ao lago Truckee, mas as deixaram em uma cabana com Casberg e Levina Murphy quando foram para o Vale do Urso. Kate lembrou mais tarde que, após 2 dias na trilha, eles notaram e passaram por um acampamento faminto, mas não pararam para oferecer assistência. Em poucos dias, eles alcançaram Reed e os demais. Dias depois, no acampamento de Alder Creek, Clark e Trudeau decidiram ir juntos para a Califórnia. E ao chegar ao lago Truckee e encontrar as meninas Donner ainda lá, eles voltaram para Alder Creek para informar Tamsen Donner, a mãe das meninas. William Foster e William Eddy, sobreviventes do grupo de raquetes de neve, deixaram o Vale do Urso com John Stark para interceptar Reed. Após um dia, encontraram Reed ajudando seus filhos a lutarem rumo ao Vale do Urso, com frieiras e sangrando, porém vivos. Movidos pela necessidade desesperada de resgatar seus filhos, Foster e Eddy convenceram 4 homens, através de persuasão e incentivos financeiros, a acompanhá-los de volta ao lago Truckee. Durante a jornada, encontraram os 11 sobreviventes do acampamento faminto, reunidos ao redor de uma fogueira afundada em uma cova. A equipe de resgate então se dividiu, com Foster, Eddy e outros 2 voltando para o lago Truckee. 2 socorristas, na esperança de salvar alguns sobreviventes do acampamento faminto, pegaram uma criança cada e retornaram ao Vale do Urso. Porém, John Stark recusou-se a abandonar os demais. Ele pegou 2 crianças com as provisões e ajudou os restantes a chegar em segurança, às vezes carregando as crianças em etapas na trilha, colocando-as no chão e voltando para buscar as outras enfraquecidas. Foster e Eddy chegaram ao lago Truckee em 14 de março, onde descobriram a trágica morte de seus filhos. Casberg informou a Eddy que havia consumido os restos do filho de Eddy, levando Eddy a jurar vingança contra Casberg se algum dia se cruzassem na Califórnia. Enquanto isso, George Donner e um dos filhos de Jacob Donner ainda estavam vivos em Alder Creek. Tamsen Donner retornou à cabana Murphy para cuidar de suas filhas. Apesar de ser informada que outra equipe de resgate provavelmente não chegaria em breve, Tamsen escolheu ficar com seu marido. Foster, Eddy e os outros do terceiro grupo de resgate partiram com as meninas Donner, o jovem Simon Murphy, Trudeau e Clark. Levina Murphy estava muito fraca para partir e Casberg recusou-se a acompanhá-los. 2 equipes de resgate adicionais foram mobilizadas para resgatar adultos sobreviventes. Porém, as 2 retornaram antes de alcançar o Vale do Urso, sem novas tentativas. Em 10 de abril, quase um mês após a terceira equipe de resgate deixar o lago Truckee, o oficial local perto do forte de Sutter organizou uma equipe para recuperar o possível dos pertences dos Donner. O lucro da venda desses itens apoiaria as crianças órfãs Donner. A equipe de resgate encontrou as tendas desertas em Alder Creek, exceto pelo corpo de George Donner, que havia falecido apenas alguns dias antes. No retorno ao lago Truckee, a equipe de resgate encontrou Louis Casberg, que milagrosamente ainda estava vivo. Segundo Casberg, a Sra. Murphy havia falecido uma semana após a partida do terceiro grupo de socorro. Ele afirmou que Tamsen Donner buscou refúgio em sua cabana semanas depois, mas morreu durante a noite. No entanto, a equipe de resgate ficou desconfiada quando descobriu uma panela contendo carne humana na cabana de Casberg, junto com os pertences de George Donner, incluindo suas pistolas, joias e $250 em ouro. Ameaçado de linchamento, Casberg confessou que, por sugestão de Tamsen, ele havia escondido $273 do dinheiro dos Donner para beneficiar seus filhos no futuro. A história completa do que realmente aconteceu com o grupo Donner-Reed estava apenas começando para ser escrita.
A notícia do trágico destino do grupo Donner começou a se espalhar para o leste graças a Samuel Brennan, jornalista e líder mormon, que encontrou a equipe de resgate enquanto desciam a passagem da montanha com Cass Burg. Os relatos do Calvário chegaram a Nova York em julho de 1847. A cobertura nacional do evento foi amplamente influenciada pelo entusiasmo pela expansão para o oeste. Enquanto alguns jornais mencionaram brevemente a tragédia, muitos a sensacionalizaram. Vários jornais, incluindo os da Califórnia, descreveram o canibalismo em detalhes gráficos e exagerados. Relatos retrataram os membros da festa de Donner como heróis corajosos e a Califórnia como uma terra que vale grandes sacrifícios. Após o incidente da festa de Donner, houve uma redução na migração para o oeste, provavelmente mais relacionada à guerra mexicano-americana em curso do que à história de advertência da festa de Donner. Em 1846, aproximadamente 1.500 indivíduos migraram para a Califórnia. Esse número caiu para 450 em 1847 e para 400 em 1848. No entanto, a corrida do ouro na Califórnia provocou um aumento significativo na migração, com 25 mil pessoas se dirigindo para o oeste em... A maioria desses migrantes viajou ao longo do rio Carson, embora alguns 49 tenham seguido a mesma rota que o Partido Donner, deixando registros e descrições da área. Em junho de 1847, o Batalhão Mormon, liderado pelo general Stephen W., chegou ao local. Kearney enterraram os restos humanos e queimaram parcialmente 2 das cabanas deixadas pelo Partido Donner. Nos anos seguintes, apenas alguns indivíduos se atreveram a atravessar o passo, onde descobriram ossos, vários itens e a cabana que uma vez foi ocupada pelas famílias Reed e Graves. Em 1891, um esconderijo de dinheiro foi descoberto perto do lago, provavelmente escondido pela Sra. Graves às pressas enquanto ela partia com um segundo grupo de socorro com a intenção de recuperá-lo mais tarde. Lunsford Hastings, que sugeriu um atalho arriscado que levou ao desastre, enfrentou ameaças de morte como resultado. Um migrante que havia atravessado a área antes do Partido Donner encontrou Hastings e o confrontou sobre as dificuldades que haviam suportado, ao que Hastings só pôde expressar arrependimento e alegar boas intenções. A maioria dos historiadores concorda que havia 87 membros no Partido Donner, embora alguns incluam Sarah Keyes, mãe de Margaret Reed, bem como Luís e Salvador, o que elevaria o total para 90. 5 desses indivíduos morreram antes de chegar ao Lago Truckee, devido a várias razões como doença, acidentes e exposição ao frio. Entre dezembro de 1846 e abril de 1847, mais 34 membros pereceram, com mais homens do que mulheres entre os falecidos. Pesquisadores analisaram mortes para compreender os fatores que influenciam a sobrevivência em condições extremas. As fatalidades no Lago Truckee, em Alder Creek, e entre o grupo Snowshoe provavelmente foram devido a uma combinação de fatores, incluindo desnutrição prolongada, trabalho árduo e exposição aos elementos. A fome aumentou a suscetibilidade a infecções, contribuindo para as mortes, como no caso de George Donner. Contudo, idade, gênero e tamanho da família foram os fatores mais significativos para determinar quem sobreviveu. Tendiam a ser mais jovens, com crianças de 6 a 14 anos, tendo maiores chances de sobrevivência que bebês e adultos acima de 35. Ninguém acima de 49 anos sobreviveu, e a mortalidade foi especialmente alta entre homens de 20 a 39 anos. As diferenças biológicas entre homens e mulheres também afetaram as taxas de sobrevivência. Os homens metabolizavam proteínas mais rápido e geralmente recebiam tarefas fisicamente mais exigentes, o que os deixava mais vulneráveis à fome e ao esgotamento. Por outro lado, os corpos das mulheres armazenam mais gordura, fornecendo uma proteção contra a fome e o declínio físico. Viajar com membros da família aumentava a probabilidade de sobrevivência, pois as famílias compartilhavam recursos e se apoiavam mutuamente durante a provação. Dos 87 indivíduos que entraram nas montanhas Wasatch, somente 48 sobreviveram ao incidente da festa Donner.
Entre os sobreviventes, apenas as famílias Reed e Breen permaneceram inteiras, enquanto os filhos de Jacob Donner, George Donner e Franklin Graves ficaram sem pais. William Eddy estava sozinho. Depois que a maioria da família Murphy pereceu e apenas 3 mulas chegaram à Califórnia, com o restante dos animais morrendo ao longo do caminho. Muitos pertences da festa Donner foram deixados para trás ou descartados. Alguns viúvos se casaram novamente logo após a tragédia, pois parceiros elegíveis eram escassos na Califórnia naquela época. Os Reeds se mudaram para San José, onde 2 filhos de Donner também residiam. James Reed obteve sucesso e prosperou durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Virginia Reed escreveu uma carta para sua prima em Illinois, descrevendo os desafios da jornada para a Califórnia com contribuições editoriais de seu pai. O jornalista Edwin Bryant levou a carta de volta para Illinois em junho de 1847 e ela foi publicada no Illinois Journal em 16 de dezembro de 1847, porém com algumas modificações feitas pelos editores. Além disso, Virginia cumpriu um voto pessoal ao se converter ao catolicismo, uma decisão que ela tomou enquanto testemunhava as orações devotas de Patrick Breen em sua cabana. Os Murphy encontraram seu novo lar em Marysville, Califórnia. Enquanto isso, os Breen se estabeleceram em San Juan Bautista. Em 1848, a família Breen adquiriu o Castro Adobe, com fundos ganhos pelo jovem de 16 anos John Breen no Gold Country da Califórnia. Eles transformaram o adobe em pousada. A história se tornou o foco de Jó, o artigo de Ross Brown na Harper's Magazine em 1862, onde ele expressou desconforto ao perceber que estava hospedado com indivíduos que supostamente recorreram ao canibalismo durante o incidente da festa de Donner. Reações semelhantes acolheram muitos outros sobreviventes. A membro mais jovem da família Breen, Isabella, tinha apenas 1 ano durante o rigoroso inverno de 1846 a 47. Ela acabou se tornando a última sobrevivente da festa de Donner, falecendo em São Francisco no dia 25 de março de 1935. Após a tragédia, os filhos de George e Tamsin Donner foram acolhidos por um casal de idosos perto do forte de Sutter. Eliza, que tinha apenas 3 anos durante o inverno fatídico, era a mais jovem entre os filhos de Donner. Em 1911, ela escreveu um relato sobre o Partido Donner, baseado em registros impressos e nas lembranças de suas irmãs. Os filhos de Graves seguiram caminhos diversos na vida após a tragédia do Partido Donner. Mary Graves casou-se cedo, mas seu primeiro marido encontrou um fim trágico. Ele foi assassinado. E, surpreendentemente, Mary assumiu o dever solene de preparar refeições para o assassino de seu marido, enquanto ele aguardava sua execução na prisão, garantindo que ele não passasse fome antes de enfrentar sua punição. Refletindo sobre suas experiências, um neto de Mary a lembrou como uma figura solene, incapaz de derramar lágrimas, mesmo quando desejava poder fazê-lo. Seu irmão William teve uma vida diversificada, com múltiplas ocupações e um estilo de vida variado. Descrito por suas sobrinhas como excêntrico e facilmente irritado, William faleceu em 1907 e foi sepultado em Calistoga. Nancy Graves, que tinha apenas 9 anos durante o trágico inverno, recusou-se a reconhecer seu envolvimento no incidente da festa Donner, mesmo quando abordada por historiadores que buscavam documentar relatos precisos dos eventos. Disse que Nancy lutou para aceitar sua parte no canibalismo que tirou a vida de sua mãe e de seu próprio irmão. William Eddy casou-se de novo e criou família na Califórnia. Apesar de sua intenção inicial de cumprir seu voto de vingar-se de Louis Casberg, ele foi persuadido do contrário por James Reed e Edwin Bryant. Um ano depois, William Eddy relatou suas experiências angustiantes para Jod. Quinn Thornton, que escreveu uma das primeiras narrativas escritas da tragédia do Partido Donner. Thornton também se baseou nas memórias de James Reed. Eddy faleceu em Petaluma em 24 de dezembro de 1859. Enquanto isso, Louis Casberg processou membros do Partido de Socorro por acusá-lo de matar Tamsin Donner.
O tribunal decidiu a favor de Keseberg, concedendo-lhe um simbólico $1 em danos, mas ele também foi ordenado a cobrir as despesas judiciais. Um artigo de 1847, publicado no California Star, retratou as ações de Keseberg de maneira horrível, detalhando um incidente quase de linchamento pelo grupo de resgate. Alegou-se que Keseberg mostrou uma preferência por consumir carne humana em vez do gado e cavalos expostos durante o degelo da primavera. O historiador Charles McClellan coletou evidências substanciais que pareciam implicar Keseberg na morte de Tamsin Donner, mas após conduzir uma entrevista com ele, McClellan concluiu que nenhum assassinato havia ocorrido. Eliza Donner também manteve a inocência de Keseberg. Com o passar dos anos, Keseberg se tornava cada vez mais recluso, evitado pela sociedade e frequentemente ameaçado. Infelizmente, a vida após a tragédia da festa Donner para os sobreviventes não era tudo o que se esperava. Embora alguns sobreviventes do incidente da festa Donner contestassem os relatos de canibalismo, o já mencionado Charles McClellan, que se correspondeu com muitos sobreviventes ao longo de 4 décadas, coletou inúmeros relatos confirmando sua ocorrência. Alguns sobreviventes hesitaram em falar sobre seu envolvimento por vergonha, mas acabaram se abrindo a respeito. No livro História da Festa Donner, de 1879, McClellan escolheu omitir detalhes angustiantes como o sofrimento das crianças antes da morte e a resignação da Sra. Murphy quando as últimas crianças partiram na terceira tentativa de resgate. Ele também omitiu qualquer menção de canibalismo em Alder Creek. No entanto, em uma carta para McClellan, Georgia Donner esclareceu que a carne humana foi realmente preparada e servida em ambas as tendas em Alder Creek, mas foi principalmente dada às crianças mais jovens. Ela se lembrou de seu pai chorando durante esse período. Elizabeth Donner, esposa de Jacob, teria anunciado uma manhã que havia cozinhado o braço de Samuel Shoemaker, um carreteiro de 25 anos. O relato de Eliza Donner, de 1911, sobre o Calvário, não mencionou o canibalismo em Alder Creek. Evidências de escavações arqueológicas no acampamento de Alder Creek também não confirmaram definitivamente o canibalismo. Os ossos achados na cozinha não puderam ser identificados com certeza como humanos. De acordo com Eric, apenas ossos cozidos teriam sobrevivido, e é improvável que os membros da festa Donner teriam que cozinhar ossos humanos. A recontagem de 1856 de Eliza Farnham sobre o Calvário da festa Donner baseou-se fortemente em uma entrevista com Margaret Breen. Em sua narrativa, Farnham descreve os desafios enfrentados pelas famílias Graves e Breen depois que James Reed e a segunda equipe de socorro os deixaram abandonados na neve. De acordo com a versão de Farnham, Mary Donner, de 7 anos, propôs que eles consumissem Isaac Donner, Franklin Graves Jr. e Elizabeth Graves, já que a família Donner já havia recorrido ao canibalismo em Alder Creek, incluindo o pai de Mary, Jacob. Margaret Breen negou veementemente que ela e sua família participaram de canibalismo, mas estudiosos como Kristen Johnson, Ethan Rarick e Joseph King, cuja conta simpatiza com a família Breen, questionam a credibilidade dessa negação. Eles argumentam que, considerando que os Breen ficaram sem comida por 9 dias, parece improvável que eles poderiam ter sobrevivido sem consumir carne humana. King especula que Farnham incluiu esse detalhe em sua narrativa independentemente do relato de Margaret Breen. Em 1847, a Al Wise publicou um relato onde Trudeau reivindicou atos heróicos, mas confessou ter comido Jacob Donner e até mesmo um bebê cru em detalhes perturbadores. Muitos anos depois, Trudeau negou o canibalismo quando conheceu Eliza Donner, uma das poucas sobreviventes. Ele repetiu essa negação em entrevista a um jornal de St. Louis em 1891, aos 60 anos. Apesar das circunstâncias difíceis e Trudeau eventualmente deixando Tamsin Donner sozinha, Eliza e os outros filhos de Donner tinham afeição por Trudeau e ele por eles. O autor George Stewart acreditava que a história de Trudeau para Wise era mais verdadeira do que o que ele contou para Eliza em 1884, sugerindo que ele havia abandonado a família Donner.
Por outro lado, Kristen Johnson sugeriu que a entrevista de Trudeau com Wise poderia ter sido resultado de buscar atenção e chocar seus mais velhos, comportamento típico de adolescentes. Mais tarde, ele pode ter mudado sua história para não perturbar Eliza. Os historiadores Joseph King e Jack Steed criticaram a representação de Stewart das ações de Trudeau como deserção, rotulando-a como um julgamento moral exagerado, especialmente porque todos os membros do grupo enfrentam decisões difíceis. Ethan Rarick apoiou essa visão, enfatizando que a história do Partido Donner é mais sobre as decisões difíceis tomadas em circunstâncias extremas do que sobre heroísmo ou vilania. O incidente do Partido Donner ainda desperta interesse devido aos registros confiáveis que detalham os eventos, segundo Stewart. Embora o canibalismo seja frequentemente destacado, é apenas uma parte da história que chama a atenção das pessoas devido à sua natureza tabu. Este incidente se concentra em famílias comuns em vez de indivíduos extraordinários, o que aumenta seu apelo, de acordo com Johnson. É uma trágica ironia que muitos que buscavam uma vida melhor na Califórnia encontraram apenas sofrimento e morte em vez de prosperidade e saúde. O local da cabana se tornou atração turística em 1854 e na década de 1880, Charles McLaughlin defendeu a criação de um monumento para honrar a memória da festa de Donner. Ele foi fundamental na obtenção do terreno para o monumento. Em junho de 1918, uma estátua retratando uma família pioneira, dedicada à festa Donner, foi erguida no local acreditado ser o local da cabana Bryn Casburg. O local foi designado como um marco histórico da Califórnia em 1934. Em 1927, o estado da Califórnia fundou o Parque Estadual Memorial Donner, inicialmente cobrindo 11 acres ao redor do monumento. 20 anos depois, compraram o local da cabana Murphy, ampliando o parque. Em 1962, o Museu da Trilha do Imigrante foi construído para exibir a história das pessoas que migraram para a Califórnia. A cabana Murphy e o monumento Donner foram nomeados Marco Histórico Nacional em 1963. Uma grande pedra, que já fez parte da lareira na cabana de Murphy, agora apresenta uma placa de bronze listando os membros da festa Donner e seus destinos. A Califórnia vê como adequado honrar este local porque representa um evento significativo na história americana, transformado em uma história bem conhecida. A partir do novo milênio, o parque atrai cerca de 200 mil visitantes anualmente. E por um bom motivo também. Sem os artefatos e registros detalhados resistindo ao teste do tempo, a América e o mundo em geral talvez nunca tivessem conhecido o incidente da festa Donner, sem dúvida um dos episódios mais aterrorizantes e grotescos da história do Velho Oeste. Não é mitologia. Não é folclore. Não é uma fábula ou conto de fadas da fronteira, é a verdade, embora seja uma parte horrível dela.